Grandíssimos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar da parte inferior do sistema nervoso central, também chamado de medula espinal ou então medula espinhal. Então, anotem aí e vamos para mais essa viagem. Bom, pessoas, quando nós comentamos de medula espinal, nós estamos falando da projeção inferior que nós temos em relação ao nosso bulbo. Então, a medula espinal nada mais é do que uma projeção inferior do sistema nervoso central. Ela, basicamente, ela vai percorrer do bulbo até a primeira ou segunda vértebra lombar. Ou seja, muitas pessoas pensam que a medula preenche totalmente a nossa coluna vertebral. No entanto, isso não é verdadeiro. A nossa medula, ela termina aproximadamente entre L1 e L2. Então, nós temos a parte final dela nessa região. Além disso, nós podemos verificar então que ela tem um tamanho aproximado de 42 a 45 centímetros de comprimento e claramente ela é um caminho de informação e local de integração de informação. Ou seja, as informações só vão conseguir chegar ao sistema nervoso central superior se essa informação chegar na medula. E a mesma coisa, quando o sistema nervoso central superior manda alguma informação que necessita chegar até a periferia, essa informação ela tem que passar por essa nossa medula. Então, lesões que podem acontecer ao longo dessa medula podem prejudicar diretamente o funcionamento do nosso organismo. Por isso que essa medula ela vai ser protegida por estruturas ósseas que nós vamos ver daqui a pouquinho, tudo bem? Então, demonstrando aqui para vocês que nós temos essa medula, que o final dela é caracterizado em torno de L1, L2. Muito bem, então a parte final, ou a parte distal, ou a parte caudal da nossa medula é caracterizada por uma estrutura em formato de funil. E essa estrutura em formato de funil determina o final da nossa medula, que a gente chama de cone medular. Porém, nós podemos observar que a partir do cone medular, nós vamos ter a projeção de fibras nervosas, ao qual se assemelham a uma cauda de cavalo. Por isso que ela é chamada de cauda equina. Além disso, existe um filamento que vai sair do meio, um único filamento que vai sair do meio do nosso cone medular e vai se chamar filamento terminal. E esse filamento terminal, basicamente, ele é formado por um dos revestimentos da medula, chamado de pia mater, ok? Então, nós vamos ter aqui o cone medular, nós temos o filamento terminal, que é a estrutura que sai unicamente da medula, que vai de aproximadamente L1, L2 até o cóccix, e é composto por pia mater. E a função desse filamento, basicamente, é ajudar na estabilização. Não somente isso, tá, pessoal? Não é somente o filamento terminal que tem essa função, mas ele é um dos auxiliadores dessa característica. E também temos a cauda equina, né, que tem origem a partir do cone medular e, por sua vez, composto por raízes nervosas que vão dar origem aos nervos inferiores a essa estrutura. Bom, nós temos que entender então que a nossa medula ela vai ser protegida pela coluna vertebral. E essa coluna vertebral basicamente é formada pelas vértebras, que são ossos. E esses ossos, eles vão apresentar um buraco neles aqui, ó, que nós chamamos de forame, que a gente chama de forame vertebral. Então esse forame vertebral é por onde a medula ela vai passar ao longo da coluna. E nós podemos observar aqui na figurinha de baixo, então, a medula passando aqui, e a partir da medula nós vamos ter
a projeção lateral. Essas projeções laterais que saem da medula, nós chamamos de nervos. E esses nervos saem por um buraco, saem por uma estrutura, por um buraco, que nós chamamos de forame intervertebral. Importante a gente destacar que a coluna vertebral, ela é organizada, ou ela é dividida em regiões. Então, ela tem a região cervical, então formada pelas vértebras cervicais, que é basicamente o nosso pescoço, as vértebras torácicas, que estão no nosso tórax, as vértebras lombares, o sacro e o cóccix. Muito bem, eu tenho 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e uma coccígea. No entanto, pessoal, observem que nem todo nervo medular tem correspondência com a quantidade de ossos da coluna vertebral. Então vamos lá. Eu tenho a presença de 7 vértebras cervicais. Porém, eu vou ter 8 pares de nervos cervicais. Isso acontece porque entre a primeira vértebra cervical e o occipital, que é o osso da nossa nuca, eu vou ter a saída do primeiro par de nervo cervical. Então, embora eu tenha 7 vértebras cervicais, eu vou ter 8 pares de nervos cervicais. Posteriormente a isso, ou inferiormente a isso, a quantidade de ossos corresponde à quantidade de nervos. Então, na região torácica, eu tenho 12 pares de nervos torácicos. Na região lombar, eu vou ter 5 pares de nervos lombares. Na região sacral, eu vou ter 5 pares de nervos sacrais. E na região coccígea, eu vou ter um par de nervo coccígeo. E observem, pessoal, ao longo de toda a nossa medula vai sair um nervo para o lado direito, um para o lado esquerdo. Por isso que a gente chama de par de nervo torácico, no caso torácico, cervical, lombar, etc. Tudo bem? Bom, a medida que nós temos que entender é o seguinte: à medida que nós crescemos, a medula não acompanha o nosso crescimento. Ou seja, a medula ela não vai alongar ao nosso tamanho, não vai acompanhar esse crescimento. Então, as fibras que vão sair da nossa medula, ou que saem a partir da medula, elas vão sofrendo processos de angulação. Então, nós temos a região cervical, nós temos que entender que nós crescemos mais da parte caudal, ou seja, da parte inferior, que na parte superior. Então, nós temos que entender que essas fibras, elas vão ter projeções diferentes. Então, eu vou voltar aqui no slide anterior para vocês observarem, ó, a região cervical, as fibras que saem dela são basicamente paralelas. No entanto, observe que principalmente na região torácica inferior e na região lombar, essas fibras elas são mais anguladas. Isso acontece principalmente porque a nossa medula não acompanha o nosso crescimento. Então existe essa diferença topográfica entre tais. Além disso, nós temos que entender que na medula espinal ela é envolvida basicamente pelas meninges. As meninges servem como modelo de proteção mecânica, principalmente para a nossa medula. E nós vamos ter 3 camadas de proteção. Nós temos a camada mais externa, que eu chamo de dura mater. Abaixo da dura mater eu vou ter uma estrutura ou uma camada semelhante a uma teia de aranha, que é chamado de aracnoide mater. Observe que entre a dura mater e a aracnoide mater eu tenho um espaço, que eu chamo de espaço subdural. Se eu tirar aqui a nossa aracnoide mater,
eu vou achar a camada mais interna, mais íntima, que é chamado de pia mater. Entre a aracnoide mater e a pia mater, eu tenho um espaço subaracnoide. Então essas estruturas são importantes principalmente para a parte de proteção da medula. Quando nós pegamos a medula, nós conseguimos observar duas dilatações que são importantes. A primeira dilatação está relacionada à região cervical. Acontece principalmente entre a C5 e a C8. E ali essa dilatação nós chamamos de intumescência cervical. Ali essa intumescência acontece porque dali vão sair grande parte das estruturas nervosas que irão inervar os membros superiores. Enquanto que na região inferior nós temos uma intumescência, que é a intumescência lombosacral. Então essa dilatação acontece principalmente porque dali vão sair as fibras nervosas que irão inervar a parte lombar e sacral do nosso corpo. Então essas dilatações representam basicamente a saída de fibras nervosas. Quando eu pego a medula e corto ela, faço um corte transversal, eu consigo observar duas colorações distintas. A primeira delas é esse H medular, que eu chamo que na verdade é composta por substância cinzenta, e a gente chama de H medular. Esse H medular é importante porque ele é formado principalmente por corpos de neurônios, enquanto que a substância branca ela é formada por axônios mielinizados. No entanto, a gente consegue dividir essa medula. A primeira coisa que nós conseguimos observar na região anterior é essa abertura, que eu chamo de fissura mediana anterior. Na parte posterior, eu encontro o sulco mediano posterior. Lateralmente ao sulco mediano posterior, eu encontro o sulco lateral posterior. E na região anterior, eu vou achar o sulco lateral anterior. E principalmente na região cervical, eu vou encontrar um sulco chamado sulco intermédio posterior, que basicamente vai dividir os funículos, ou vai dividir a parte do funículo posterior. E na região central, eu vou ter um canal que eu chamo de canal central. Agora, falando especificamente da divisão funcional da medula, eu consigo encontrar então a substância branca dividida em três partes. Eu tenho o funículo anterior, funículo lateral e funículo posterior. Essas são divisões da substância branca. As substâncias cinzentas são divididas em colunas ou em cornos. Então eu tenho a coluna anterior, a coluna posterior. E na região tóraco-lombar, eu vou ter a presença da coluna lateral. Importante que o funículo posterior, ele é dividido em dois fascículos. Eu tenho o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, que são divididos pelo sulco intermédio posterior. Nós temos que entender que a nossa medula, ela apresenta essas estruturas saindo delas, na qual nós chamamos de radículas. Essas radículas vão formar as raízes. Então eu tenho a raiz anterior, que tem característica motora, ou seja, informações que vão sair ali do sistema nervoso central para a parte periférica, então raiz motora. Enquanto que a raiz posterior é a raiz da parte de trás. E ela tem como característica a chegada de informação no sistema nervoso central. Então ela é uma raiz sensitiva, ok?
Então a raiz motora leva informação para os músculos e para os órgãos, enquanto que a informação ela vai ser levada para o sistema nervoso central por meio da raiz dorsal. Então mostrando aqui para vocês novamente, mostrando a raiz posterior. Então a raiz posterior traz informação e essa informação vem da onde? Dos músculos e das nossas vísceras. Então aqui na coluna posterior eu vou ter os núcleos sensitivos. Enquanto que na parte anterior, ou na raiz anterior, sai informação. E essa informação vai ser levada principalmente para os músculos. No entanto, na parte tóraco-lombar, nós vamos ter a saída aqui de informação que vão para as vísceras, por meio do sistema nervoso simpático. É importante a gente saber essa divisão. Eu tenho reflexos, então a medula ela também é um centro de processamento de informação. Então nós temos que entender que nós temos o reflexo de retirada. Esse reflexo de retirada está principalmente relacionado à dor, ok? Então, por exemplo, quando nós colocamos a mão em um prego, nós temos receptores nessa pele que vão mandar informação sensorial para a medula e a medula vai criar um reflexo. E esse reflexo ele não necessariamente vai ser processado lá no nosso sistema nervoso central superior. Mas para que evite um dano ainda maior, esse neurônio faz a comunicação com um interneurônio. E esse interneurônio já faz a comunicação com o neurônio motor, levando a informação para o músculo. Por isso que quando você toca em algo, por exemplo, quente ou, por exemplo, doloroso, o seu estímulo, na verdade, sua resposta vai ser de retirada. Então isso nós chamamos de arco reflexo. No entanto, observe que esse neurônio também depois vai levar essa informação lá para o sistema nervoso central para a gente ter a percepção consciente dessa situação. E o mesmo vale para, por exemplo, o reflexo patelar. Então nós vamos ter aqui nos nossos tendões o estímulo, tendões e músculos. Nós vamos ter ali a presença de um estímulo, por exemplo, o estímulo de estiramento. Isso vai ativar receptores no músculo e esses receptores no músculo mandam informação para a medula, chegando pela raiz posterior. E na raiz posterior, esse neurônio já faz comunicação com o neurônio motor, fazendo com que o músculo fique ativado, ou seja, que ele contraia. Então essa aula foi a nossa aula de medula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.